Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. De acordo com o nosso cronograma de aulas, hoje, quarta-feira, nós temos a aula de língua portuguesa, educação física e inglês. É importante salientar que eu irei ministrar as aulas de língua portuguesa, ou seja, português, e orientar a atividade de educação física. E a professora Benilda disponibilizará para vocês a aula de inglês. Pois bem, nós já estamos caminhando para finalizar o módulo 3. Na aula de ontem, já fizemos umas atividades de matemática e de ciências. E hoje, quarta-feira, dia 19/8, nós vamos finalizar também o módulo de língua portuguesa. Vamos estar fazendo hoje o Mais Atividade de Língua Portuguesa. Por esse Mais Atividade, quero reforçar para vocês, é um resumo de tudo aquilo que nós estudamos durante esse módulo. Todos os assuntos que nós estudamos em língua portuguesa no módulo 3 vão ser pautados nesse questionário. Ou seja, consta nesse questionário. Por isso que eu digo a vocês, havendo dúvidas, a gente pode sim, retomar o assunto. Só a gente ler a questão, ver de qual assunto se trata e a partir daí a gente dá uma voltinha, né? Faz um retorno ao módulo naquele assunto e faz uma releitura. Tendo dúvida, nós ainda temos outro recurso, que é a videoaula. Vocês têm disponível na plataforma e também encontram no meu canal as aulas que a gente está vivenciando durante esses dias e nós estamos em isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Logo, vocês podem também fazer uma rebusca nessas videoaulas e ir lá ver a explicação. Certo? Não tirando a dúvida no livro e na videoaula, vocês poderão sim tirar a dúvida pelas ondas do Google Meet às 15 horas. Só quero deixar claro para vocês que não deixem para responder o conteúdo todo às 15 horas. Alguns alunos estão deixando para responder o conteúdo na hora que eu começo a correção. Gente, esse horário das 15 às 16 horas é o horário da gente tirar as dúvidas e corrigir aquilo que vocês responderam. Eu tenho disponibilizado as aulas cedo, já para vocês adiantarem a resposta e deixar para esse horário, que seria de apenas 1 hora, apenas as dúvidas e a correção que vocês fizeram, certo? Espero que vocês me compreendam e possam contribuir para a gente aproveitar da forma mais otimizada possível essa 1 hora, que infelizmente, né, nós estamos nos estendendo além dessa hora para ter que conseguir corrigir pelo menos parte da atividade de todos, como aconteceu no dia de ontem. Então, assim, vamos ficar atentos, receber a aula cedo, vamos receber a aula cedo, então vamos logo pegar essa aula, ver lá, buscar, tentar responder e deixar para as 15 horas somente a tirada de dúvidas e a correção, certo? Espero ter sido claro. Sem mais delongas, eu convido você a abrir o seu módulo 3 exatamente na página 84, onde tem lá esse título, Mais Atividades de Língua Portuguesa. Vou explicar para vocês, nesse exato momento, como vocês devem fazer, o que você deve fazer para responder cada uma dessas atividades. Lembrando que é importante ter o cuidado de responder com exatidão, ou seja, de forma correta, cada questão proposta por esse questionário. Certo? Vamos lá. Pegue o seu módulo, eu já estou de posse do meu, e vou explicar cada uma das questões para vocês. Questão 1. No quadro a seguir, só há palavras monossílabas, tônicas e palavras oxítonas. Leia cada uma delas em voz alta. Lembrando que palavras monossílabas são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba. E palavras oxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que a gente fala com mais força na hora que pronuncia a palavra, é a última. Letra A. Separe essas palavras em 2 grupos, conforme a indicação do quadro a seguir.
Num quadro, vocês vão escrever as palavras monossílabas e no outro quadro, as palavras oxítonas. Letra B. Explique a acentuação gráfica das palavras retiradas do quadro acima. Você vai dizer por que a palavra pequenez é acentuada, a palavra chá, a palavra vovô e a palavra fé. Você vai explicar em cada uma dessas linhas por que essas palavras são acentuadas, certo? Vocês vão encontrar esse conceito, como eu já disse, quando vocês retomarem ao assunto acentuação gráfica das oxítonas que nós estudamos neste módulo. Na questão 2, diz assim, leia a tirinha abaixo. Nós temos uma tirinha, em seguida nós temos 3 questionamentos, aliás 5. O A, o B, o C, o D e o E. O questionamento A é um questionamento oral, ou seja, vocês não precisam escrever aqui no módulo a resposta da questão. Vocês apenas vão observar a tirinha e tentar responder para vocês mesmos a questão da letra A, que pergunta qual é o humor apresentado na tirinha. Na letra B, você vai contornar na tirinha a palavra paroxítona acentuada. Lembrando que a palavra paroxítona são aquelas palavras em que a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Letra C. Por que essa paroxítona recebeu o acento gráfico? Aí, para responder essa letra C, se você não conseguir responder de imediato, você vai retomar o assunto acentuação gráfica das paroxítonas e também está nesse módulo. Letra D. Escreva outras 3 palavras paroxítonas acentuadas que seguem a mesma regra da palavra que você contornou. Você vai escrever 3 palavras dentro da mesma regra que você contornou na tirinha. Letra E. Agora, escreva as paroxítonas não acentuadas empregadas no segundo quadro da tirinha. No segundo quadro da tirinha, existem algumas palavras paroxítonas que não são acentuadas. E você vai tirar essas palavras paroxítonas desse quadro e vai escrever na questão E. Terceira questão. Forme grupo de até 4 alunos para brincar. Nessa terceira questão, vocês não precisarão responder porque vocês não estão em sala. Não haverá possibilidade de formar grupos com os colegas. Vamos agora para a quarta questão, que está na página 86. Na quarta questão, vocês vão ligar as palavras as palavras que contêm X ao som que o X tem nas palavras. Nós temos a palavra tóxico, extensão, enxugar e existir. E nós temos do outro lado os 4 sons de X, Z, CH, CS e S. Pois bem, quinta questão. Na quinta questão, diz assim, leia o e-mail a seguir. Nós temos o e-mail e logo após o e-mail tem 2 questionamentos. O questionamento A e o questionamento B. No questionamento A, diz assim, no e-mail acima, Rui usou uma linguagem mais formal ou informal? Você vai dizer. B. A linguagem empregada por Rui está adequada ao contexto? Justifique sua resposta. Você vai dizer logo na A se a linguagem foi informal ou formal. E na letra B, você vai dizer se essa linguagem está adequada ao contexto que ele utilizou. E depois vai justificar, ou seja, dizer por que está ou não adequada a esse contexto. Vamos agora para a sexta questão na página 87. Na página 87, a sexta questão diz assim, escreva as frases abaixo empregando o adjetivo no grau indicado. O ferro é pesado. O papel. Então você vai ver aí superioridade. O adjetivo é pesado. E você vai ter que aplicar no grau de superioridade. Então você vai dizer, né? Na letra A, o adjetivo é rápido. E você vai ter que aplicar no grau de inferioridade. Na alternativa C, o adjetivo é inteligente. E você vai ter que aplicar no grau de igualdade. E na letra D, o adjetivo é alto. E você vai ter que aplicar no grau de inferioridade. Para você responder essa questão, você vai retomar o módulo no assunto graus do adjetivo. Certo? Na sétima questão, você vai juntar os símbolos, os símbolos e vai formar palavras. Certo? E depois aplicar o superlativo. Vocês também vão ver isso lá no assunto graus do adjetivo. Certo? E a oitava questão,
vocês vão completar as palavras com LI ou LH. Esse foi o último assunto que nós estudamos. A aplicabilidade do LI ou do LH. Então, se tiver dúvida, volta nele ou pesquisa no dicionário as palavras e vai aplicando, certo? E a nona e última questão, vocês vão completar os diagramas a seguir com o nome de cada imagem. Nós temos aí a abelha, a telha, a sandália e o cílio. E daí você vai preencher esse diagrama com o nome dessas palavras, aplicando o LI ou LH. Desejo a vocês uma boa aprendizagem. Nos encontraremos logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Lembrando que ainda nessa aula, nós vamos ter também a orientação da aula de Educação Física. E essa semana, vocês vão responder, tá? Das atividades impressas, essa daqui. Cadê a folha? Deixa eu dar uma olhada, tá? Aqui, tenho certeza. Tá? Já tinha separado, porque... Essa daqui, ó. Vamos estudar essa semana em Educação Física um assunto que também está relacionado à disciplina de ciências, que é o sistema articular. Esse sistema articular, ele envolve as articulações. Aquilo que no popular nós chamamos de juntas. Essas articulações que permitem os movimentos. Logo aqui, ó, nós temos um contexto, certo? Explicando o que são as articulações. Abaixo nós temos os 3 tipos de articulações. E em seguida nós temos apenas 2 questões. Vou ler para vocês o assunto, os tipos e em seguida os questionamentos. Vocês deverão responder e me apresentar também às 15 horas no Google Meet. Sistema articular. Para compor o esqueleto, os ossos unem uns aos outros. Essa união permite a mobilidade, ou seja, o movimento. O termo usado para indicar a união entre os ossos que formam o esqueleto é articulação. As articulações compõem o que chamamos de sistema articular. Articulações podem ser móveis, semimóveis ou imóveis. Tipos de articulação: móveis, as articulações dos braços e pernas. Semimóveis, as articulações da coluna vertebral. Imóveis, as articulações encontradas entre os ossos do crânio. Essas articulações, móveis e imóveis, são revestidas de cartilagens lubrificantes, com um líquido viscoso chamado sinóvio. Ou seja, nas articulações móveis e imóveis também, né, existe um líquido chamado de sinóvia. É esse líquido que permite a hidratação e evita, né, dores e colisão entre os ossos. Certo? Considerando essas questões, nós vamos responder 2 situações. Qual é o termo usado para unir os ossos para formar o esqueleto? Quais são os tipos de articulação que podem ser encontrados no corpo? Boa aprendizagem a todos e até logo mais, às 15 horas, pelo Google Meet. Um forte abraço. Tchau, tchau.